Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão dedicada a apresentar referências científicas das mais diversas, associadas às mais diversas áreas do saber humano, do saber científico e registradas, apresentadas, por assim dizer, registradas e apresentadas nas mais diversas formas de mídia, desde a mais tradicional, a saber, o livro impresso, o artigo científico impresso, até as mídias mais modernas, e me refiro exato e precisamente às páginas científicas que estão disponibilizadas na internet, nas redes sociais, páginas científicas sediadas e hospedadas na plataforma do YouTube, por exemplo. Então, nesta sessão intitulada Referências ou Referências Científicas, nós estamos a cada sessão intitulada Referência ou Referência Científica, nós disponibilizamos todas estas em uma única playlist denominada, intitulada Referência ou Referência Científica ou Referencial Científico. Tal playlist está disponibilizada no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nesta sessão em particular, nós estaremos apresentando o livro intitulado Einstein. Este livro pertence a uma coleção esta coleção é denominada Físicos. A coleção é denominada Físicos, Vida e Obra. Então, cientistas da física, apresentando cientistas da física, mais especificamente suas vidas e sua vida e obra, né? Então, aqui nós temos o livro intitulado Einstein, como o próprio nome sugere, apresentando a vida e a obra de um dos gênios da ciência, né, Albert Einstein. Então, aqui os autores são professor José Maria Filardo Bassalo, um grande cientista da área de física matemática, de física da matéria condensada, de física teórica, bem como um dos maiores cientistas da área de história da ciência, né? Um pesquisador da área de história da ciência também, em parceria com o ilustre, nobre e excelentíssimo professor, Sua Excelência, o professor Francisco Caruso, também um grande cientista, um grande historiador da ciência. Este livro é chancelado e registrado pela prestigiadíssima editora Livraria da Física, cuja sede está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em sua capital, o município de São Paulo, no Brasil. Então, aqui está o livro intitulado Einstein, né, de autoria de José Maria Filardo Bassalo e Francisco Caruso, livro registrado e chancelado pela a editora Livraria da Física. Muito bem, então aqui quais são os temas discutidos? Aqui nós gostaríamos de mostrar o prefácio. O livro é prefaciado pelo nobre professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, professor Ivano Damião Soares. E então o livro apresenta a introdução, informando que Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, em uma região da Alemanha, e o livro segue no segundo capítulo falando sobre a juventude de Einstein, falando detalhes sobre um outro capítulo falando sobre a luz e sobre as contribuições de Albert Einstein para o entendimento quântico das ondas eletromagnéticas, em particular das ondas eletromagnéticas cujo espectro, cujo range de frequência está associado ao que nós chamamos de luz. Então, inclusive, vale ressaltar que o prêmio Nobel, o Nobel Prize, né, o prêmio Nobel de Física recebido, né, o qual laureou o professor, o cientista Albert Einstein, foi relativo às suas contribuições ao melhor entendimento conceitual e matemático sobre o fóton, sobre o comportamento da onda eletromagnética, comportando-se com uma certa dualidade onda-partícula. Então ele fala sobre o efeito fotoelétrico e então recebe o prêmio Nobel por esta contribuição. Também
Existe um outro capítulo falando sobre movimento relativo, que tem total e plena relação com relatividade especial, relatividade restrita de Einstein. Também Einstein apresentou contribuições importantes sobre o movimento browniano, também está registrado em um dos capítulos. Einstein também contribuiu no âmbito científico para tratar e entender sobre o calor específico. Einstein então contribuiu com o entendimento de por qual motivo, por quais motivos, né, a cor do céu, qual é a cor do céu aqui no nosso planeta. Também Einstein contribuiu muito expressivamente ao apresentar a teoria da relatividade geral de Einstein, com o entendimento sobre a gravitação, modelos de universo, ondas e lentes. Também Einstein contribuiu para a ciência entender melhor sobre o laser. As teorias de Einstein, da relatividade restrita de Einstein, da relatividade geral de Einstein, contribuíram e contribuem expressivamente para o entendimento de um campo unificado, para uma teoria de campo unificada. Einstein também apresentou contribuições expressivas sobre a estatística quântica. Inclusive existe um padrão, né, um conjunto de partículas denominadas bósons, as quais estão submetidas, obedecem e satisfazem um padrão estatístico denominado estatística de Bose-Einstein. Bose, um cientista, Einstein, aqui o cientista em torno do qual esse livro se dedica a apresentar vida e obra. Então, o padrão estatístico de Bose-Einstein está associado a partículas quânticas denominadas bósons, partículas cujo spin associado é sempre um número inteiro, pode ser spin igual a 0, spin igual a 1, spin igual a 2. Então, estas partículas com spin igual a 0, spin igual a 1, spin igual a 2 obedecem e satisfazem uma estatística do tipo Bose-Einstein. Também Einstein, em comparação com Podolsky e com Rose, apresenta o que nós chamamos na ciência de paradoxo EPR, Einstein, Podolsky e Rose. Einstein também contribui com o desenvolvimento da gravitação quântica. Einstein contribuiu com vários temas, pois em 1905 Einstein apresenta a teoria da relatividade especial, ou teoria da relatividade restrita de Einstein, e mais tarde, em 1915, Einstein apresenta a teoria da relatividade geral. Então, aí associando gravitação, permitindo melhor compreensão da gravitação quântica, do campo unificado, apresentando os modelos de universo. Muito bem. Então, aqui neste livro, também nós temos um capítulo dedicado a falar sobre as curiosidades da vida do Albert Einstein, sobre o patrulhamento ideológico realizado pelo movimento de extrema-direita nazista na Alemanha, que por aquela ocasião tão trágica, também realizou um patrulhamento ideológico e uma pressão psicológica, inclusive ameaçando, né, o Einstein naquele momento. E Einstein então resolve emigrar para um outro país, especificamente para os Estados Unidos, com receio, né, da ação nazista contra ele. Einstein também se dedicou à música e existe um capítulo para falar sobre esse tema. Aqui também existe um curioso capítulo para falar sobre o temperamento, sobre o comportamento, não é? O temperamento, as características de personalidade do Einstein e sua relação com as demais pessoas. Também existe um capítulo dedicado a falar sobre a visita que Einstein fez ao Brasil. Aqui um outro capítulo falando da vida pessoal do Einstein, um capítulo intitulado Mileva, trata-se então de sua esposa, ou ex-esposa. Aqui um outro capítulo intitulado Chaplin, se referindo ao grande gênio do teatro e do cinema, Charlie Chaplin, e sua relação. Havia uma relação de amizade entre Chaplin e Einstein. E por fim, o último capítulo falando sobre o legado de Einstein para a ciência contemporânea, para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aqui na nossa sociedade contemporânea. Então, este é um importante livro, né, aqui apresentar. Aqui está. Tentar aqui Einstein,
Bassalo e Caruso, José Maria Filardo Bassalo e Francisco Caruso, dois grandes cientistas e historiadores da ciência. Então, um livro que inclusive apresenta questões conceituais, um pouco de referência sobre a estrutura matemática das teorias, muito reduzidamente, obviamente, e então aqui as referências, né? É importante aqui ler as referências, e são vários, inclusive como sugestão de leitura nós temos o livro intitulado Luzes Encurvam-se no Céu, Einstein, Mito e Ciência, editado e chancelado pela editora da Universidade Federal do Pará, no ano 2000, e de autoria do nobre cientista, nobre professor, historiador da ciência, professor José Jerônimo de Alencar Alves. Sobre esse livro, em breve nós estaremos também apresentando aqui no nosso canal, entre outros livros, vários deles também de autoria do professor José Maria Filardo Bassalo, tratando sobre história e desenvolvimento da ciência. Também professor Francisco Caruso, professor Vitor Oguri, também professores extremamente dedicados em estudar e pesquisar sobre a história e desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e muitos outros importantes livros e referências que estão aqui expressos. Então, agradecemos a atenção de todos vós. Estaremos em breve apresentando outro conteúdo científico. Muito obrigado a todos.